vontade é boa, perfeita e agradável. Toma o seu lugar. Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós colocamos a nossa vida, Espírito Santo. Fala conosco, fala no nosso íntimo, Senhor. Trata a nossa alma nessa noite, Pai. Nós sabemos que muitas vezes o nosso espírito está anelado ao Senhor, mas a nossa alma tem sido tão desgastada. E aquilo que falam para nós, muitas vezes nós acreditamos, mas não vem de Ti. Mas o queremos nessa noite ser tratados, Pai, e trazer o fruto do Espírito sobre nós, Senhor, trazendo esse domínio próprio. E um desses frutos é o amor que o Senhor teve pelas nossas vidas. Nós queremos ter e demonstrar este amor diante das pessoas, Pai. Nos ajuda, seja conosco, faz de nós, Senhor, mais que vencedores, porque nós cremos no poder e no agir do Teu Espírito, em nome de Jesus. João 11, quero começar essa mensagem dessa noite de Santa Ceia. Crendo na esperança de que um dia Ele voltará para nós, crendo na palavra de Deus, que ela é como mel em nossos lábios, para viver as coisas de Deus dentro de nós. Quando nós olhamos para a mesa e nos assentamos com o Senhor nessa noite, eu fico imaginando os discípulos ali, naquele momento da mesa ali, eles se assentando com o Senhor, e Jesus trazendo aquelas palavras sobre eles, e depois deles se assentarem ali, eles vão para o jardim do Getsêmani. Ali já é quase perto da sua prisão. Eles passam uma noite ali em oração, colocando as suas vidas. E o Senhor, Ele tem algo preparado para nós, para a nossa vida. Nós precisamos entender e compreender o que Deus quer de nós. Que esperança é essa que está proposta para as nossas vidas? Aonde nós encontraremos o descanso, a paz, a alegria? O poder do Espírito Santo traz isso para nós, os frutos. E queridos, a árvore desses frutos é a nossa vida. Quando você olha para uma árvore comum e vê ela com os frutos doentes ali, você vê que aquela árvore está precisando de algo. Ela está precisando de um cuidado especial. Ela está precisando de uma cultivação diferente ali, de um nutriente diferente. Você não vai plantar uma árvore no quintal, pensar numa laranjeira, e ela vai dar boas laranjas se você abandoná-la. Ela vai dar boas laranjas se você cultivá-la, cuidar dela, gastar tempo, olhando ali a sua folhagem, olhando o que aparece, vendo ali as suas flores, quando começar ali a nascer os frutos. E o fruto do Espírito é quando nós cultivamos isso dentro de nós.
Gálatas traz isso para nós, capítulo 5, falando sobre isso e cultivando a nossa vida. E uma delas é o amor. Como cultivar o amor? No meio de tantas situações que nós podemos viver, tantos contrastes, tantas formas, que aos nossos olhos muitas vezes errado. Você fala, foi injustiça, isso não poderia ter acontecido. Olhando para a nossa caminhada com Jesus, e demonstrando esse amor que Deus Pai tem nos dado, e colocando sobre a nossa vida esse amor, para enxergar diante da presença de Deus, diante do altar do Senhor, cultivando, trabalhando, não deixando perecer, fazendo com que ele cresça, porque às vezes essa árvore que nós estamos falando, ela não está deixando os frutos crescer, não está desenvolvendo da maneira correta, algo está bloqueando. Se você olhar para uma planta comum, e se ela for muito azeda, muitas pessoas falam assim, tem acidez na terra, você tem que corrigir a acidez. E para nós, diante da presença de Deus, às vezes nós precisamos corrigir essa grande plantação dentro de nossa terra. Tirar essa acidez de dentro de nós, que tem matado esses frutos, que tem prejudicado esse crescimento. Quando nós olhamos para dentro de nós, querido, e nos assentamos à mesa do Senhor, ali no capítulo 11, no versículo 42, Jesus, do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 42, ele diz, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Lázaro, ele já tinha recebido a cura da sua enfermidade 4 dias antes. E a palavra que Jesus traz para a vida ali de Maria e Marta é dizendo, ele dorme. Ele não estava morto. Mas Jesus precisava estar ali, porque ao lado natural, Lázaro estava morto. Sepultaram ele, rolaram a pedra. Mas no espiritual, Lázaro estava dormindo, repousando. Então Jesus, quando chega naquele lugar e manda revolver a pedra, aqueles que não estavam crendo, e eram quase todos ali, estava pensando, vai cheirar mal. Como vai abrir uma sepultura com 4 dias? Mas quando ele abriu o versículo seguinte, Jesus fala, Lázaro, venha para fora. A nossa vida, querido, às vezes ela está adormecida diante das situações. Deus tem um propósito para nós, há uma esperança. E nós estamos adormecidos diante das situações. Não queremos enxergar, não queremos ver de verdade o que precisamos fazer para melhorar as nossas vidas e trazer sobre a nossa vida aquilo que é poderoso. Outro exemplo que nós vemos é lá ainda no Evangelho de João, capítulo 19, Pilatos, no versículo 1, ele recebe Jesus diante do pretório ali, que seria o lugar do juízo para Jesus, onde seria julgado, diante dos homens, diante dos judeus. Pilatos não queria condenar Jesus, ao contrário, ele queria livrar Jesus,
porque a própria palavra diz que Pilatos tinha temor de Jesus. Certamente Pilatos já ouviu e ouvia as palavras de Jesus. Então ele conversa com Jesus. Em nenhum momento eu vejo Pilatos, no capítulo 19, confrontando Jesus como rei dos judeus. É uma conversa, é um diálogo. Ele queria entender o que Jesus estava ali passando para ele poder julgar. Mas os judeus, os sacerdotes, queriam a crucificação. Mas ele estava ali diante de uma autoridade dos céus, e ele entendia sobre isso. Mas ele também tinha que cumprir a autoridade diante da terra. Querido, se fosse para nós nos colocarmos na vida de Pilatos, nós até julgamos ele. Mas ficou difícil para Pilatos. Porque ele não era maior do que o rei César. César era o rei. Então, diante da autoridade, ele tinha que cumprir a autoridade da terra. Os judeus estavam pedindo. E estava falando que ele era rei. E de fato ele fala, mas não na dimensão do homem, mas na dimensão do reino de Deus. E quando nós olhamos aqui para a palavra, então, no versículo 1, por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegando-se a ele, diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: eis que eu vô-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e disse a Pilatos: eis o homem. E ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. E disse Pilatos: tomai-o vós outros e o crucificai, porque eu não acho nele crime algum. E responderam os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a estes, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilato estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, no hebraico, Gábata. E era para Seve Pascual, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Ele, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. E disse Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Queridos, quando você vai olhando e vendo o decorrer desse momento na vida de Pilatos, é o decorrer da nossa vida quando nós nos deparamos com as coisas desta terra.
Pilatos, ele tinha e estava atemorizado por quem era Jesus, por crucificá-lo, a ponto dele encontrar diante de uma lei que existia naquele momento, antes da Páscoa, ali se soltava um malfeitor, e foi colocado Jesus como malfeitor. Ele falou assim: já que eu tenho que soltar alguém, quem você escolhe, Jesus ou Barrabás? E eles falaram: Barrabás. Barrabás, querido, era um malfeitor, um salteador, um bandido. De tanto que Pilatos, no seu entendimento, queria preservar a vida de Jesus, mas o próprio povo, o próprio judeu, não queria salvar Jesus, queria crucificá-lo. Sabe, queridos, eu queria falar nesse momento o tanto que nós queremos muitas vezes crucificar aquilo que não é para ser crucificado. Aquilo que nós estamos querendo colocar muitas vezes força naquilo que não é natural. É espiritual nas nossas vidas. Estamos condenando coisas que não é para ser condenada. Estamos agindo com o alimento daquilo que temos dentro do nosso coração. E olha que o povo olhava diante da autoridade para tentar crucificar Jesus. Eu vejo isso na vida de Daniel, diante da lei de Deus para lançá-lo na cova. Vejo na vida de José, diante de um sonho de Deus para ser vendido como escravo. E nós podemos ver tantas outras pessoas vivendo situações, mas todas elas, a justiça de Deus veio sobre eles e tem vindo sobre a nossa vida. Deus tem guardado o nosso coração. Deus tem aplicado a sua justiça sobre as nossas vidas. Não é nós. Em nenhum momento Pilatos foi evasivo nas suas perguntas. Ao contrário, ele queria de qualquer forma uma palavra de Jesus, mas Jesus tinha um plano perfeito da parte de Deus Pai, que era entregar a sua vida por amor às nossas vidas. Isaías já vinha profetizando sobre isso, falando sobre tais situações da nossa vida, e nós precisamos entender o que nós estamos passando nessa terra. Será que é a falta de perdão por alguma coisa? Será que é uma situação que nós temos contaminado o nosso coração e temos passado, querido, por dores, enfermidades nesta terra, não temos vencido? Temos olhado para dentro de nós e crucificado os sonhos da nossa vida, aonde Deus está falando: filho, abra o teu coração, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus se alegrar com a tua vida, que o que Ele mais quer é falar contigo. Eu achei sensacional, falei até antes a respeito desse filme, e aí tem uma garotinha que vai orar para Deus. Eu achei sensacional a forma que ela começou a oração. Ela começou a oração dizendo assim: e aí, Deus? Como se dizendo: e aí, você está aí? Achei sensacional a pronúncia dela. Que às vezes nós vamos falar com Deus, é tão, sabe, um protocolo: Senhor, meu Deus, aleluia. E ela: e aí, Deus? Sabe, na ingenuidade de uma criança. E nós estamos precisando ter essa sensibilidade da nossa vida para se aproximar de Deus. Ele é Senhor da nossa vida, nós não vamos perder o respeito com Ele. Amém, igreja?
mas nós podemos ter uma facilidade de nos comunicar com Ele, e falar com Ele, e saber que é Ele que está conduzindo a nossa vida. Porque nós falamos assim: não, pastor, eu tenho orado, mas Deus não tem falado comigo. Vamos pensar, querido, que na nossa vida, muitas vezes nós alimentamos mais a nossa alma do que a nossa vida com Deus. Então uma pergunta é certa: quanto do teu tempo você tira para ter uma vida com Ele? E sabe, amados, às vezes parece dor e sofrimento para nós isso. Porque aí você fala assim: hoje, o que eu fiz da minha vida? Sei lá, teve tantos entretenimento na minha vida, festa, sei lá, aniversário, comunhão com os outros, sei lá, talvez até surgiu um churrasquinho hoje. Eu não fui convidado, aleluia, já deixo meu protesto. Mas quem sabe, até teve algumas coisas divertidas no meio. E o quanto eu me dediquei a Deus. Aí no momento da nossa luta, nós falamos assim: eu tenho orado, Senhor. Não é verdade, mas os teus momentos de alegria, de festas, de envolvimento com essa terra, não que esteja errado, querido, eu só quero fazer uma breve reflexão da nossa vida. E às vezes nós paramos, sei lá, você está orando 1 hora por dia, por exemplo. Todas essas horas que você tem orado, talvez em uma semana, fazendo algo diante de Deus, foi maior do que o teu tempo comum com as outras coisas? Às vezes nós precisamos trazer essa reflexão para dentro do nosso coração, entender as coisas espirituais da parte de Deus, entender o que Deus tem colocado para a nossa alma, porque Paulo fala muitas vezes: mortifica a tua carne, meu filho, pisa nela, cuida do teu espírito. E às vezes nós temos levado mais a nossa vida comum, mas oramos: Senhor, eu tenho orado, eu tenho feito, mas quanto tempo eu tenho me dedicado nesse tempo? Sabe, queridos, isso não é condenação para nós, entendermos o que nós estamos passando, mas é viver a verdade de Deus sobre a nossa vida. Por que eu não estou recebendo? Por que Deus poderia fazer o que eu quero, mas Ele está tratando a sua vontade dentro de nós, e nós precisamos reconhecer essa vontade? Por que Deus teria que fazer aquilo que eu mais estou precisando naquele momento? Por que Deus poderia tratar aquela situação de enfermidade naquele momento que eu estou? E Deus está olhando, e o teu coração antes? E as tuas palavras, às vezes a gente não lembra, né, querido? Quem apanha, lembra, não lembra? Se eu perguntar para você assim: teu pai te bateu, e talvez você teve uma situação bem triste mesmo, ele arrancou a mangueirinha do chuveiro e pau. Você fala assim: eu me lembro desse dia. Quem vai se lembrar desse dia? Quando houve algo triste. Que a gente se lembra, sim ou não? Mas pergunta para o teu pai. Ele vai falar assim: eu acho que eu não lembro não. Que dia que foi isso? Não me recordo não. Porque quem apanha, sabe o que levou. Mas quem bate, querido, já bateu tantas outras vezes, vai lembrar daquela. Talvez foi uma só, né? Sabe, aquela bem dada mesmo no aleluia. Pessoa que está até tremendo na cadeira, falou: eu não lembro desse dia. Então você não lembra. Quando você bate, mas quando você recebe, você sabe qual situação foi, e de que maneira foi difícil para a sua vida,
viver aquela situação. Nós não queremos nos lembrar, querido, dos erros, daquilo que nós não fazemos, do que é certo para Deus, daquilo que é da vontade de Deus sobre as nossas vidas, mas queremos nos alegrar das coisas nessa terra. Não que nós não devemos, mas precisamos moderar o nosso coração, saber o que Deus tem para nós, e de que maneira Ele pode usar as nossas vidas, e de que maneira Ele pode fazer diante das nossas vidas. E se nós não pararmos para examinar a nossa vida, quem vai examinar é o inimigo, o diabo. Ele vem contra a nossa vida. 1 Pedro diz que ele está como um leão bradando, tentando devorar as nossas vidas, ao nosso derredor, mas a palavra do Senhor diz que ao nosso redor, há os anjos de Deus cuidando e batalhando por favor das nossas vidas. Mas ele está ao nosso derredor, bramando como um leão e tentando nos devorar todos os dias. Agora você imagina no mundo espiritual, quando você está diante da presença do Senhor, quem você é? O leão ou o gatinho? É o leão. O leão que ruge. Eu fico imaginando você no meio da selva, e aquele leão dá faz aquele barulho estrondoso. Diz, querido, eu nunca estive no meio da selva para ouvir isso, hein? Mas muitas pessoas dizem que naquele momento que ele está rugindo, nenhum animal faz barulho nenhum. E Jesus foi representado como leão sobre as nossas vidas. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele está sobre as nossas vidas. Se ele ruge, o inimigo não pode fazer nada. E querido, eu não sei se você já teve alguma situação que você já presenciou o mundo espiritual na vida de uma pessoa. Então você está ali orando por ela e infelizmente vem algo maligno sobre aquela pessoa. Querido, ela diante da autoridade, se você falar calado, quieto agora, com autoridade, em nome de Jesus, e falar para aquele mal, todo mal agora saia, ele tem que sair em nome de Jesus. E Pilatos, querido, ele sabia o que era autoridade. Ele não poderia ir contra César, mas ele também entendia a autoridade de Jesus. Olha a situação de Pilatos em sua vida. Ele sabia que era muito importante a vida de Jesus, ele queria livrar ele de qualquer jeito, mas ele não podia. Havia um plano perfeito da parte de Deus, por amor às nossas vidas. Ao ponto dele chegar no Getsêmani, e ele fazer a oração, Senhor, me livra desse cálice. Ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. Ele chama até a atenção dos discípulos, dizendo, vocês não conseguem nem orar e vigiar 1 hora? Mas ele volta, ele fala assim, já que não é possível passar de mim esse cálice, que ele se complete na minha vida. Sabe por quê? Porque a humanidade não ia conseguir, nós não iríamos conseguir. Porque Satanás iria devorar as nossas vidas como havia devorado muitas pessoas. Já tinha sentenciado até aqueles judeus que estavam ali, por causa da lei. Viviam uma religiosidade, viviam diante da lei. Era a lei pronunciada aqui, diante de Pilatos, aqueles sacerdotes chegaram até ele, falando a respeito da lei. Ele se pronunciou filho de Deus, era a lei. E nós muitas vezes estamos querendo viver a lei, vivendo como pessoas da lei, mas querendo a graça de Deus. Não dá para viver a graça de Deus vivendo a lei.
se nós não olharmos para Jesus como autor e consumador da nossa vida, que Ele se entregou na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Se nós não olhamos, querido, mas olhamos para o que o mundo tem colocado sobre nós, que é a primeira parte do versículo de João 10:10, dizendo: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Não tem nada de bom se nós não olharmos para o mundo espiritual. Nós vamos viver o roubo da nossa vida, nós vamos viver a condenação da nossa vida, mas o que hoje tem falado para nós é: se arrepende. Se arrepende dos seus pecados. Se arrepende dessa vida imposta por este mundo. E entregue a sua vida nas mãos do Senhor, porque Ele, como Isaías profetizou, Ele levou sobre si todas as dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Há uma palavra de Deus para nós, querido, para nós nos alimentarmos nesta noite do corpo, que verdadeiramente é carne, este pão, e do sangue, que verdadeiramente é bebida para nós vivermos com Deus dentro de nós, com o poder do Espírito Santo fazendo parte dele, renunciando, mas ao mesmo tempo vivendo a liberdade em Cristo Jesus, para ter vitória nessa terra, para caminhar em vitória nesta terra, para olharmos para a nossa vida e falarmos: não, tem uma parte de culpa na minha vida, do que eu tenho vivido. Não é só assim, eu tenho levado minha vida com uma parcela de culpa, mas agora eu quero viver aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, e quero me dedicar a minha vida diante da presença do Senhor, ter a parte do Senhor dentro de nós, para viver uma vida em Cristo Jesus. Então eu queria convidar você a ficar de pé, a fechar os teus olhos. Quero convidar os nossos diáconos. Pai querido, nós te louvamos nesta noite, Senhor. Te agradecemos, Deus querido, pela palavra de vitória que o Senhor